Kung Fu Tse. Você sabe quem é esta pessoa ou quem foi? Kung Fu Tse ficou conhecido, especialmente no mundo ocidental, por Confúcio. É o nome de um filósofo e legislador chinês que viveu há mais de 2.500 anos atrás e que deixou uma série de informações, de insights, de conhecimentos e, fundamentalmente, de sabedoria para a eternidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a partir de algumas ideias de Confúcio, mas a gente vai propor aqui uma discussão sobre a importância da sabedoria. A sabedoria chinesa e a sabedoria de qualquer cultura e de qualquer indivíduo que se aproprie de algo importante e faça disso um norteador na sua vida. Tomara que seja uma discussão bem sábia. Vem com a gente curtir mais um episódio do podcast Quando Comi o Cérebro, do também sábio Sócrates. Muito bem-vindos, bem-vindas, todas as pessoas deste universo infinito e infinito de sabedoria que queiram escutar a gente trocar uma ideia aqui infinitamente baseada no amor. Certo, senhores? Sabedoria não ocupa espaço, né, cara? Cara, você sabia que tem essa frase numa música? Ah, é? Uma música do Simoninha, filho do Wilson Simonal. É. Tem uma hora que ele canta, como é que é o título da música eu não me recordo, mas ele fala: saber não ocupa lugar. Inspirado. Bonito isso, né? Pois bem, estou aqui com os meus sábios comparsas, colegas, filósofos de botequim, Júlio César. Tudo bem, Julião? Beleza, maravilha. Então tá bom, botequim, porque inclusive esse programa aqui ele foi concebido, né? Essa ideia foi concebida num botequim, né? Lá na Tesla, vocês lembram, né? Que a gente foi lá e sabiamente tomou... Pois fizeram, né? Temos nossa homenagem, fazendo um merchan tradicional. Quando bebi o cérebro de Sócrates, né? E foi lá que o Quando Comi o Cérebro de Sócrates foi sabiamente concebido. Pra nós é muito bom. E nós inclui... Aí sim, estamos falando com o cara... Falando da sabedoria chinesa. Tem DNA chinesa aqui no senhor Pailu Soares. Ni hao ma. Isso é o que em chinês? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas você fala mais alguma coisa em chinês, né? Sai Chen. Pô. Muito bom, muito bom. Bom, a ideia de falar de sabedoria chinesa não é nem pegar necessariamente a sabedoria por ser chinesa. É claro que uma cultura que tem 5, 6 mil anos de acúmulo de informação e, portanto, de sabedoria precisa ser escutada, assim como a cultura egípcia, que é também, né, milenar, a grega e tantas outras. Mas acho que a ideia da sabedoria chinesa e a gente pegar o Confúcio aqui como um elemento de acesso à sabedoria tem a ver com as pérolas que esse cara deixou. Então eu queria propor aqui ler algumas coisas, alguns pequenos pontos que eu peguei da biografia dele e a gente, mais do que discutir, de novo, necessariamente a sabedoria chinesa por ser chinesa ou o Confúcio por ser este indivíduo, a gente falar um pouco da importância da sabedoria na vida. A gente gravou recentemente um episódio onde a gente discutia a questão do digital, do analógico, e no meio de tudo isso emergiu ali um ponto, né, de como lidar com este mundo que é analógico e digital, e tinha muito a ver com a sabedoria. Então, deixa eu falar um pouquinho rapidamente aqui de Confúcio. Confúcio, como eu falei, o nome dele na abertura é Kung Fu Tse. Ele nasceu, e tudo isso aqui é muito aproximado, né, em 551 a.C. e faleceu provavelmente em 479 a.C. A gente está falando aí, portanto, de mais de 2.500 anos, né, de permanência da sabedoria e da vivência registrada desse homem. Ele foi um filósofo, mas foi também um legislador. Ele, na região onde morava, ali na China, não era uma nação organizada, né? A China nessa época eram vários reinos, mas todos ali dentro do que hoje a gente chama de China. Ele foi legislador, né, de uma região, o que, portanto, traz a informação de que ele, de alguma forma, era alguém que governava, né, que também colocava ali algumas práticas, né? Então, queria ler, para começar, uma primeira provocação dele e ouvir a opinião de vocês, a gente vai debatendo. Confúcio deixou registrada a seguinte máxima: a humanidade é uma imensa família. Falou bosta? Ou faz sentido? Uma grande verdade. Acho que, cara, a família começa na unidade, né? Certo? Você é uma unidade, junta com uma outra unidade e tem um desejo de formar uma família. A comunidade nada mais é que uma gigante família com um propósito que deveria ser o mesmo, né?
ser uma versão melhor de si próprio, como já foi dito aqui outras vezes. Mas nem sempre a leitura do coletivo vem ao encontro da leitura do individual, né? E quando isso não acontece, você tem as rupturas. E havendo as rupturas, você tem mais desafios pela frente para poder trabalhar com esse comum, esse respeitar e ser respeitado. Sabe que tem um efeito que eu acho muito interessante, que é quando você viaja. Então, digamos que você está aqui, você viajou por Nordeste. Aí, de repente, você encontra lá, você está num hotel tal, encontra uma pessoa que é lá, a gente está em Campinas agora, né, encontra uma pessoa que é de Jundiaí. Você fala, que legal, cara, também mora ali perto. Aí, imediatamente, você cria um vínculo com aquela pessoa pelo simples fato de pertencer à mesma região, né? Aí você vai para um outro país, aí você encontra uma pessoa que é do Nordeste. E você fala, que legal, também sou brasileiro, e começa a conversar, e cria toda aquela intimidade, né? Só pelo fato de ser do mesmo país. Aí outro dia eu estava assistindo um documentário que era sobre astronautas e relatando desse mesmo sentimento, só que agora o cara tá fora do planeta. Tá em órbita. Tá em órbita. E ele olha para lá, cara, tem uma infinidade, literalmente, um universo infinito. E aqui, cara, tá toda a minha família, tá toda a minha, tudo que eu conheço, tudo que eu experimento, todas as pessoas que eu me identifico, que eu gosto, estão aqui nesse planeta. Então, é interessante essa visão, né, da pessoa que ela tá fora do planeta, olhando. Visão cosmopolita, literalmente. Cara, né? olha que privilégio, cara, você conseguir olhar para o planeta e falar, cara, é aqui que eu pertenço. Né? Ou seja, essa visão de humanidade inteira é uma grande família. Né? Eu não pertenço a outro planeta, pertenço a esse aqui. Então, acho que vale um exercício também, né, da gente se deslocar um pouquinho da nossa realidade aqui, olhar para o todo. Aí acho que é fácil perceber como a humanidade realmente é uma grande família, cara. Eu não imaginei que a história ia parar, né, nessa questão do astronauta, mas na hora que você estava contando, eu pensei assim, será que a gente vai ter que realmente criar colônia em Marte para a gente começar a se respeitar como humanidade terrestre, né? Terrestre aqui de terra, né? De terráqueos, vai. Será que realmente nós vamos precisar ir para outro planeta, ou que não é alguma coisa que vai acontecer tão cedo? Né? Pode ser que mandem uma espaçonave nos próximos 5 anos, mas não vai criar ali uma comunidade inteira em menos, sei lá, de 10 anos que seja. Mas será que nós vamos precisar ir para outro planeta para conseguir, para escolher amar as pessoas que moram com a gente nesse mesmo planeta? Até porque nessa questão toda de, não só de mudanças climáticas, porque é um tema do qual eu não sou especialista, por mais que a gente veja, né, hoje esses fatores todos de furacões numa proporção maior do que até então se registrava, variações de temperatura e tal, eu acredito que sim, existe aí um problema mesmo de mau uso da natureza. Se tudo isso está gerando grandes mudanças climáticas ou não, parece que sim, mas eu não me sinto capaz de afirmar. Mas o fato que dá para afirmar é que não tem plano B para o planeta Terra. Hoje não tem plano B. Não precisa nem falar da questão só da mudança climática. Se realmente acontecer uma guerra nuclear que gere uma eventual hecatombe, ou se eventualmente um asteroide entrar em rota de colisão com a Terra, a gente, mas está tudo monitorado. Como é que você sabe que está monitorado? Você faz parte da equipe, né, das grandes agências espaciais que monitoram os satélites, os asteroides? Eu não faço. Eu acredito. Você vê o quanto a gente, né, tem fé na ciência? Cara, a gente tem fé na ciência. Não, só um paralelo, assim, tem um filme que eu achei genial, cara, que chama Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. Você assistiu esse filme, não? Não? Julia Roberts, não é? Se eu não estiver enganado. Que é do Netflix? Então, Netflix, eu não lembro quem são os atores. Eles são uma família, assim, meio esquisita, que vão viajar. Não. Não é esse, eu tô confundindo? Era um... Não, acho que você tá confundindo. Não é nesse que um barco vem, assim, na praia? Não. Ele... A história... assim, ele é uma crítica política. Ele é uma... Não sei se ele é consenso que ele é um filme tão genial assim, mas ele explora justamente essa ideia. Que um menino tá lá vendo num telescópio, daí ele acaba identificando um asteroide, aparentemente. E daí ele identificou esse asteroide e tal, começa a estudar ele e percebe que o asteroide está em rota de colisão com a Terra. Ou seja, está vindo um asteroide para a Terra. E daí se passam ali, eu não vou lembrar mais, é coisa de 1 ou 2 anos, até que efetivamente esse asteroide vai chegar na Terra. E é todo o desenrolar do que está acontecendo
nesse período todo. E o que acontece, basicamente, é aquilo que você falou. As pessoas, elas meio que acreditam, elas confiam na ciência e nos políticos. Não, alguém vai resolver isso. Vai passando o tempo, cara, ninguém resolve nada, né? Tem várias forças, querendo, vários interesses, né? Alguém está querendo desenvolver um negócio lá, mas não deu certo. E depois descobre que aquilo ali era o único plano que eles tinham e não tinha mais nenhum outro plano. Até que chega uma hora que, cara, vai cair, meu. vamos que vamos. Mas assim, mas é bem na hora, bem no final, assim, tem que chegar no final. Mas é isso, assim, mesmo não... Por exemplo, as mudanças climáticas, cara. Eu realmente acho que não é o lugar aqui para a gente discutir se é realmente os humanos que estão fazendo tudo isso, né, que está acontecendo, porque essas mudanças climáticas sempre aconteceram durante toda a história do planeta Terra. Então, pra você ter ideia, na última era glacial, congelou praticamente até aqui, onde a gente está, ou mais até. Então, o planeta inteiro congelou. Uma parte da teoria de como a humanidade veio parar na América foi através do Estreito de Bering, que congelou aquele ponto ali entre Ásia e América e permitiu que as populações ali do extremo, do que hoje a gente chama de Ásia, migrassem, né, para o extremo norte do que a gente chama hoje de América. Né? Exato. Então, assim, o clima está mudando, tem muita coisa que a gente está vendo, está experimentando. No nosso tempo de vida, a gente tem visto isso, né, essas mudanças. Mas eu acho que a gente, na prática, não leva tão a sério isso, né? Porque, assim, tem muitas dessas mudanças que são provocadas pelo homem mesmo. É igual outro dia eu vi sobre população de tubarões nos oceanos, os grandes tubarões. Você tem noção que ela reduziu 90% da quantidade de tubarões que existem nos oceanos? 90%, cara, 90% não é pouquinho, né? Não é acabou metade, né? Acabou 90% dos tubarões que existem no oceano, por conta de pesca, né? Por conta de predação. Ou seja, são dados que a gente tem, mas o que se faz sobre isso, falta sabedoria, né? De se usar essa informação. Não, deixando bem claro assim, de novo, eu não estou dizendo aqui nem que seja nem que não seja, mas uma parte eu posso me posicionar. Eu sou a favor, por exemplo, da quantidade de lixo que é jogada no mar? Não, é um absurdo, é um desrespeito. Outro dia eu fui com a minha família numa praia aqui do litoral de São Paulo, uma praia simples. Gente, não tinha nem casas, não era uma praia dessas que tenham muitas casas assim, né, na beira, no litoral, né, na beira da orla, e nem muito comércio. A quantidade de resto de tampinha, de embalagem mesmo, lixo mesmo. Não dá nem para dizer que aquilo sei lá, um lixo orgânico. Ah, mas era uma alga. Não, lixo, plástico, pedaço de ferro, de papel. Cara, não tem cabimento. Mas enfim, mas isso é que está causando, né, todo descontrole? Foi isso que matou 90% dos tubarões, além da pesca? Não sei. E é isso que vai causar? Não sei. Mas tá errado. Tá errado, talvez, fazer queimadas de maneira descontrolada, apenas porque você quer uma área mais liberada para você poder ganhar dinheiro com aquilo. Claro, você precisa, às vezes, fazer queimadas para liberar áreas para o cultivo de alimentos, para que a gente possa comer. Pois bem, quanto de alimento é desperdiçado todos os anos? Por egoísmo, por má distribuição, né? por falta de cultura, inclusive, de pessoas inteligentérrimas como nós. Tem horas que na minha casa eu olho e falo, isso foi o nosso celular, não se preocupem se vocês ouviram, né, uma mensagem. Às vezes na minha casa mesmo, eu falo, é sério que nós estamos jogando fora isso? Não é possível. Não é possível. Então, o ponto é que não tem plano B para o planeta. Né? Se houver um asteroide, uma hecatombe nuclear, ou se realmente as mudanças climáticas gerarem regiões inóspitas para a gente viver, ou até um processo difícil mesmo de permanência do ser humano, por conta de elevação de temperatura, seja lá o que for, se as abelhas acabarem, me parece que nós vamos ter problemas. Elas são absolutamente responsáveis por uma quantidade de polinização incalculável. E sem polinização você não tem todo um ecossistema. Não é só o fato se o indivíduo que trabalha com agronegócio está lá plantando ou não. É que para ele trabalhar o agronegócio, ele precisa ter depois uma série de outras questões antes que geram, né, elementos para que você possa cultivar A, B ou C. E parte disso tem a ver com a polinização das abelhas e outros, né, insetos da mesma ordem. Pois bem, a população de abelhas está diminuindo. Eu não tenho certeza sobre isso, eu tenho fé nas informações que eu recebo, mas eu não sei vocês, eu moro no interior hoje, né, aqui próximo de Campinas, a quantidade de abelhas que eu encontro mortas, assim, no quintal e tal,
é uma coisa que eu nunca tinha visto. Quando eu morava em São Paulo e tinha abelha também, porque eu cresci numa época que São Paulo ainda tinha suas regiões provincianas, né? A cidade, a gente recebia abelhas e tal. Eu não me recordo de ver tanta abelha morrendo. Mas, de novo, isso aqui é um recorte, é um viés de opinião. Cara, mas não tem plano B para o planeta. você sabe, sem alongar mais nesse assunto, mas uma coisa que eu achei curiosa é... Uma vez eu estava ouvindo, eu ouço muito uma rádio que ela é inglesa, né? Rádio da Inglaterra. E... Mano, é outro nível, né, cara? Eu tô até intimidado aqui. O cara ouve uma rádio inglesa. É uma de música clássica. Eu adoro música clássica, daí não tem... Eu ouço a rádio lá. E daí eu tava ouvindo propaganda de... Não lembro de onde que era, acho que era algum mercado, alguma coisa assim, mas assim, usando uma campanha em que o governo e várias outras entidades estão incentivando as pessoas a plantar flores nos jardins, justamente por conta da população de abelhas. E assim, pra você ter ideia, a Inglaterra ela já chegou a importar abelhas de outros lugares porque a população dela estava tão baixa. E hoje eles estão incentivando as pessoas a plantar flores no jardim, em vários lugares que são... E o mercado estava distribuindo as sementes dessas flores para que a população plantasse essas flores para ter mais polinizadores. Olha que mundo doido que a gente está vivendo, cara. Mas muito estranho, cara. Isso é uma observação também. A gente fala assim, a gente está destruindo o planeta. Cara... A gente não está destruindo o planeta, a gente está destruindo a nossa sobrevivência no planeta. O planeta vai continuar, né? Tá aqui há bilhões de anos, o planeta vai seguir. Seja lá como for bom, vai seguir depois da gente. Vai seguir depois da gente também, né? Mas não é sobre isso a conversa também. Né? Teoria da conspiração, então, né? A sensação que eu tenho às vezes, minha leitura, tá? Deus criou o mundo perfeito em 6 dias, não é isso? E no 7º descansou, né? Segundo a tradição judaica. Sim, né? E deu o direito ao homem, o que tem inteligência, né? Nós, os únicos animais que têm consciência, né? Para governar sobre. Tá? Então deu livre-arbítrio e a gente tem camadas de evolução para acontecer na nossa existência, certo? E ele deixou o circo pegar fogo. E é o que está acontecendo. Né? Então tem grupos de pessoas interessadas em manter as coisas que foram nos dadas generosamente. Grupos de pessoas que querem usar os recursos naturais como se não houvesse fim. Né? Grupos que estão contra as pessoas que sabem usar bem esses recursos. E assim vai. Então tem várias tribos. E todo mundo se degladiando para ver quem sobrepõe sobre quem. Né? O fato é que a gente está num planeta, esse planeta ele é finito. Ele tem os recursos naturais que também vão acabar. E se você não se preocupar primeiro consigo próprio e depois com o seu semelhante, em algum momento vai dar ruim. Para todos. Porque não tem, como você falou, plano B. Deu ruim aqui? Beleza, vamos pegar o foguetinho do Elon Musk e vamos mudar para Marte? Então vamos quem? Todo mundo? Entendeu? Né? Vamos sair dessa porque esse planeta aqui já está queimado. Vamos para o vizinho. Será que a gente consegue isso? Então, se não tem essa consciência aqui do seu semelhante, né? Como é que a gente vai perpetuar a espécie? Porque pode ser que você fale assim, eu vou viver mais X anos, eu não vou ver a desgraça, eu não vou ver a destruição total, eu estou percebendo essas mudanças climáticas, mas até o fim da minha vida, que eu não vou durar mais que 50 anos, por exemplo, né? Não vou ver, então dane-se. Só que o teu filho está aqui, o teu neto vai vir, o teu bisneto vai vir, é da tua linhagem. Se você não tem essa consciência, e Deus nos deu essa consciência, é um pouco negligente você não pensar na sua sequência, né? A não ser que você... E aí eu não estou dizendo que justifica, mas explica. A não ser que você seja ateu. Digamos que eu sou ateu. Eu acredito que não tem nada, né? Não há nada que me faça ter a consciência de uma vida após a matéria aqui. Então é isso, cara. Eu vou aproveitar o que está aqui. Posso ser uma pessoa super correta, super ética, mas eu não tenho nada a ver com isso. Meus filhos depois são meus filhos, eles que se virem com isso, cada um na sua. Mas o grande ponto é que a maioria das pessoas não é ateu ou ateia. Não é.
Né? Os ateus, e de novo, não tem nada de errado. Quer dizer, não tem nada de errado, na minha opinião tem, mas não é nada, não é ilegal ser ateu. Acho que está errado porque eu tenho a convicção de que a vida não acaba aqui na matéria, então, portanto, se alguém me falar que é ateu, eu vou dizer para ele que eu discordo. Mas discordo reconhecendo que ele tem o direito de pensar o que ele quiser, acreditar no que ele quer. Pois bem, mas a maioria das pessoas não é ateu. E não sendo ateu, a maioria das pessoas, portanto, tem a crença de que há uma vida pós a morte. Ou seja, que não existe a morte, né? O que existe apenas é o fim do corpo físico, seja você indo para um lugar esperando, né, o final dos tempos, onde todo mundo vai ser chamado de volta, ou seja, através da reencarnação, como os espíritas acreditam, como os hindus acreditam fortemente na questão da reencarnação. Pois bem, aí a gente chega numa segunda coisa, que é, dentro da ideia da humanidade ser uma imensa família, e a maioria das pessoas sendo espiritualizadas, acreditando que há o espírito, e mais do que isso, também tendo uma inclinação religiosa, seguindo uma religião, um código de regras, de orientações para você se reconectar com o divino, né? Religare, que é o original em latim, tem a ver com reconexão, enfim, me parece absurdo alguém brigar com uma outra pessoa que seja apenas de uma outra religião. Somos, né, todos uma imensa família, diz o Confúcio, filósofo chinês de 2.500 anos atrás. Nessa imensa família, a imensa maioria das pessoas acredita na continuidade do espírito, da vida, depois da morte do corpo físico. E mais ainda, né, ou uma boa parte desse grupo tem uma religião, ou seja, tem uma crença de como trabalhar a sua vida espiritual enquanto está aqui encarnado, né, ou enquanto está aqui vivendo no mundo material. Pois bem, por que diabos alguém brigaria com uma outra pessoa religiosa se a premissa é a mesma? Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas vai ter continuidade depois. E aí eu estou lendo muito dois yogis indianos. Um deles é o Paramahansa Yogananda, que é até um pouco mais contemporâneo, mas apesar de também já morreu há muitos anos, e o outro é o Swami Vivekananda. E ambos falam isso. É um absurdo haver uma briga religiosa. Não, mas é porque ele diz que Maomé que é o grande profeta. E eu acho que não, é Jesus. Mas é que a essência é a mesma. Vocês acreditam no divino. Vocês acreditam que isso não acaba aqui. Por que vocês estão brigando? Que coisa estúpida. Que coisa... Na verdade, não tem lógica. Não, mas é porque ele diz que o Deus dele chama Zezé e o outro diz que o Deus dele chama Mamá. Tá bom, então são só nomes diferentes. Não. Cara, por que vocês brigam? Que estúpido. Tem uma série de livros, que vocês conhecem o nome, que chamam As Crônicas de Nárnia. Eles são 7 livros que C.S. Lewis escreveu. E ele faz ele é claramente uma analogia com algumas coisas cristãs, né? O C.S. Lewis como sendo cristão, não sei exatamente qual religião que ele seguia, mas ele era cristão. E as Crônicas de Nárnia, ele tem um paralelismo, né? Como se fosse um outro mundo em que existe o Jesus deles lá, né? Que na forma do leão, etc. Bom, aí são 7 livros e o último livro ele chama Batalha Final. E a ideia é mais ou menos o seguinte: existe uma batalha realmente entre 2 povos ali, entre Nárnia e algum outro povo. E Nárnia, eles seguem esse Aslan, né, que é o leão, e o outro povo ele tem os deuses dele lá. E daí eles têm uma luta, tal. Eu sei que no fim cai o mundo, literalmente cai as estrelas e acabou o mundo, né? Aí na hora que chega lá no céu, né, na segunda vida, tá um pessoal lá assim de Nárnia, aí de repente tem um cara do outro time lá, do outro país, né, que adorava aquele outro deus. E daí eles ficam meio cabreiros, cara, mas ele não adorava um outro deus lá, não era... Tipo, eles acabaram de sair de uma batalha que estavam os dois lá querendo se matar, aí chegaram, os dois morreram, foram pro mesmo lugar, né? E eles em crise ali, né? E daí chega o Deus, e cara, faz muito tempo que eu li esse livro, não vou lembrar em detalhes, mas chega Deus para eles e fala, não, você me conhecia através de Aslan lá, comecei a conhecer através disso, e ele me conhecia por outro nome. Ele me olhava pela esquerda, o outro me olhava pela direita. Tipo, ângulos, né? Tô querendo dizer. Então, realmente, cara, eu acho que a gente tem muito mais em comum, a humanidade inteira tem muito mais coisas em comum do que coisas para comprar briga. Sem dúvida, cara. É um exercício que eu costumo fazer com minha esposa, assim, porque
de vez em quando tem alguns desencontros ali, né? A gente discorda de alguma coisa. Aí quando começa a ser... Pai Lu, que absurdo. né? Ele e a esposa dele, eles Tem que discordam de confessar, vez em né? quando. Que eu já teve acho que umas 2 vezes que eu briguei com ela. Hoje? Aí, assim, sempre quando começa a ficar um pouquinho mais exaltado, a gente para. Aí eu paro e falo, olha, a gente tá no mesmo time, né? A gente tá buscando a mesma coisa, né? Então, tudo bem. Aí a gente consegue achar alguma coisa em comum. Então, acho que a humanidade, ela briga por muita coisa que deveria parar em algum momento e falar, cara, peraí, você quer a mesma coisa que eu, aquilo que você valoriza é a mesma coisa que eu. Você, assim, tudo bem, você conhece Deus por esse nome, você entende dessa forma. Eu posso colaborar com você com alguma coisa que eu tenho e você, de repente, pode colaborar comigo com uma coisa que você tem também. Tem uma frase, eu acho que é do Swami Vivekananda, mas posso estar me confundindo com o Yogananda, porque eu estou lendo os 2 livros ao mesmo tempo. Um chama-se A Eterna Busca do Homem, que é do Yogananda, e o do Swami Vivekananda chama-se O que é Religião. Pois bem, um dos 2, né, peço desculpa de não lembrar quem é o autor, mas acho que nenhum dos 2 iria ou está nesse momento no plano espiritual preocupado com isso, porque eles eram muito elevados e pouco preocupados com a vaidade. Eles dizem assim, a gente precisa compreender que todas as pessoas que estão nesse mundo são iguais. Aí antes que isso comece a gerar, né, alguma coisa, você fala, claro que não são. Ele diz assim, somos todos iguais, mas não idênticos. Somos todos iguais, precisamos respirar, temos sonhos, temos expectativas, ateus ou extremamente crentes, mas temos que comer, temos que nos hidratar, temos necessidade de convivência, de relacionamento. Nós somos todos iguais, nós só não somos idênticos. Tem um indivíduo que se sente com o coração quentinho quando ele reza para Yahweh, e o outro fica com o coração quentinho quando ele reza para Alá. Mas nós somos iguais nesse caso porque ambos temos fé. Ambos acreditamos em alguma coisa que vai além da matéria. Será que eu não devia, e a minha resposta já é sim, e eu nem terminei a pergunta, será que a gente não devia amar este outro porque ele, assim como eu, também quer se espiritualizar? Por que tem que ser do mesmo jeito que eu? Não, porque é o meu Deus que está certo. Por que o seu Deus tem que estar certo? Por que ele tem que estar certo para todo mundo? Que carência é essa? Que arrogância é essa? Que medo é esse que faz com que você precise ter a certeza de que é só o seu jeito que está certo? Que medo é esse, né, que o indivíduo carrega para ele precisar ter a convicção, não é nem convicção é tranquilo. Ele precisa ter a garantia de que o Deus dele, a deusa dele, a linha de pensamento religioso, espiritual dele é que é o certo e o outro está errado. Não, e só para esclarecer também uma questão, eu não quero dizer também que todos os caminhos levam a Deus, porque às vezes existe essa convicção que não importa, que o que é importante é aquilo que você está sentindo e segue o seu coração. Então, tá bom, estou me sentindo com vontade de dar um soco na cara. Será que isso é edificante? Né? Exato. Então, assim, não é nesse sentido também de qualquer coisa vale, né? Que vale tudo. Mas eu concordo plenamente, cara. Imagina se você tem uma pessoa que ela conhece Deus através de um determinado nome, através de uma determinada religião. E eu conheço Deus através de outra religião e eu chego para você tá errado, ele vira para mim, eu tô errado. Eu falo, porra, cara, guerra. Você não tá buscando a Deus? Eu não tô buscando a Deus? A gente não tá buscando a mesma pessoa, cara? Então, assim, tem muito mais em comum do que diferença aqui. Mas usando aquilo que o Pai Lu falou sobre que Deus criou a gente e nos deu coisas, eu acho que um problema maior é que a gente não percebe isso, que tudo que tem aqui nos foi dado de graça, né? A gente, cara, não fui eu que decidi ter a minha vida, né? Eu nasci e tenho saúde, tenho alimento, tenho tudo que eu tenho aqui no mundo e recebi isso, né? E eu estou usufruindo disso. E a gente já falou algumas vezes aqui também que quando a gente for, a gente não vai levar nada disso. Não vai levar porque não é meu, né? Eu acho que falta a gente se comprometer com essa consciência. Eu acho que isso daria um bom episódio, a gente falar sobre esse ateu e hipócrita, assim, porque... Cara de pau. Eu tô zoando porque tá aqui, a gente vai falar... Nós vamos gravar um episódio. Cara de pau. Olha, isso conecta... Você vai me perdoar, mas isso conecta com o próximo ponto de Confúcio que eu trouxe. Se Deus criou a gente, né, e você tá brincando aqui e tal, Confúcio diz também, a sinceridade e a reciprocidade são a base da vida humana.
Exato. Se ele criou a gente, né, a gente não pode ser hipócrita de achar que tudo tem a ver com o eu. É a gente, somos nós. Não, exatamente. Porque assim, a partir do momento que você... Não, tá ok, eu acredito que Deus me criou, acredito que eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, tudo que eu tenho acesso, isso é um discurso, e ele só para no discurso se eu não agir dessa forma. E eu querer que segurar tudo aquilo e lutar pelo que é meu, cara. E esse é eu chamo de o grande pecado que dá origem a tudo, assim, né? Que é o orgulho, né? Esse egocentrismo. Tudo gira em torno de mim, tudo que eu tenho é meu. Aí isso eu acho que gera todas essas brigas, né? Porque o meu Deus que eu conheço por esse nome é o meu Deus e você tá errado, né? Então eu acho que se a gente fica nesse sempre eu, você está agindo contra aquilo que você acredita, né? Se você acredita em algum Deus que criou você, que te deu tudo, cara. Então, assim, não é sobre você. Começa por aí. E eu acho que Jesus falou isso muito claramente. Falou, cara, você quer resumindo tudo isso aqui, olha, ama a Deus e ama o próximo, né? Assim, não é sobre você. Não é só sobre você. Não, é sobre você. Não estou querendo assim, usa próximo da mesma forma como você se ama, né? Usa a mesma medida que você ama você vai amar a Deus e vai amar o próximo. Então, assim, calma, cara. Não é sobre você esse rolê todo. Eu acho que falta isso, esse compromisso de a gente falar, não, tá ok, eu vou seguir, é esse o caminho que eu vou seguir. A gente fica em cima do muro ali, né? Vou fazer uma provocação aqui para vocês. Pegando a fala do Dan, que é se somos todos iguais. Porém, em estágios diferentes. Não somos idênticos, né? Não somos idênticos. Mas temos necessidades similares, pelo menos as fisiológicas, né? E estamos em estágios distintos. E se o output disso, ou seja, o resultado dessa história é ser a versão melhorada de nós mesmos e, na outra ponta também, com alguns exemplos, seja de um lado religioso ou de outro, pouco importa, mas todos eles se revertem a amar ao próximo. Como é que a gente usa a questão do desenvolvimento de sabedoria para encontrar um ponto comum ou um ponto de equilíbrio sobre todos os seres humanos? Independente de religião, independente de preferência, independente de gostar do branco, do azul, do preto, do vermelho, pouco importa. O ponto é, como é que a gente encontra o equilíbrio nisso através de sabedoria? É uma pergunta? Eu acho que o Júlio já começou a dar resposta, e a gente já discutiu isso também antes em outros programas, mas eu acho que tudo começa, de alguma forma, na tomada de consciência, o olhar realmente para si, num primeiro momento, de maneira absolutamente objetiva. Quem sou eu? Como eu estou me comportando? Né? Eu gosto muito de uma ideia que diz, no final das contas, eu tenho a minha condição física, né, de alguma forma derivada da minha genética, blá, 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 mas eu não sou aquilo que o meu corpo físico apenas me oferece. Eu sou as escolhas que eu faço disso. Alfred Adler, estou citando ele bastante aqui, tem alguns programas atrás, diz que não importa o equipamento que você recebeu, importa o que é que você faz com este equipamento. Porque há pessoas saudáveis que escolhem ficar ali apenas se divertindo. E há pessoas que às vezes são desprovidas de um membro, estou falando aqui numa condição que é mais natural, né? As pessoas nascerem com 2 braços e 2 pernas e terminarem a sua jornada com 2 braços e as 2 pernas, é estatístico, né? Não estou dizendo que está certo ou errado. Mas há pessoas que nascem sem uma perna, perdem um braço ao longo da vida, nascem sem a visão, sem a audição, e trabalham pra caramba em prol do outro. Trabalham pra caramba, primeiro, talvez para si mesmas, para sua vida não ficar limitada, não ficar definida por esta deficiência, e mais ainda, trabalham em prol também do outro. Trabalham para sua vida andar e para a vida do outro andar para frente, né, positivamente. Então nós não somos o nosso equipamento, nós somos o que fazemos dele. Portanto, eu preciso ter a coragem de olhar para dentro de mim e falar, ok, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou as minhas escolhas. A todo momento eu sou as minhas escolhas. Eu posso escolher ficar preso numa memória triste, porque você não sabe o que foi que aquele filho da puta falou para mim, você não sabe o que eu passei naquela situação, você não sabe... Sim, e aí eu não sei mesmo, só você sabe. E você, está escolhendo fazer o quê com essa sua história?
Essa é a sua história. Mas essa história acabou, inclusive isso que eu acabei de falar agora, acabou há um segundo atrás, 2, 3, e o que eu passei ontem já foi, e o que eu passei há 10 anos atrás já foi. Pode ter acontecido a pior coisa do mundo com você, né? Há 10 anos atrás, há 20, mas já foi, tá? Mas e quando a pessoa fala pra mim, pera, como já foi? Eu perdi um filho e ele não tá aqui até hoje, eu continuo não tendo mais esse filho. Aí a gente volta pra questão da realidade. Então, trata-se do mundo não girar em torno do nosso umbigo. Por mais triste que seja, e eu sei que eu posso voltar daqui, sei lá, pode ser 1 minuto ou 10 anos e dizer, gente, aconteceu uma tragédia comigo, perdi um filho. A gente sempre diz que a ordem natural esperada da vida é que os filhos enterrem os pais e as mães, e o mais tarde possível, se a relação for boa, né? Se a relação for ruim, tem gente que às vezes até fala assim, se for antes, para mim tá bom, né? Mas a ordem natural de desejo é que o filho enterre o pai e a mãe. Quando acontece o contrário, a gente chama isso de tragédia, porque vai contra o que a gente deseja. Pois bem, o mundo não me obedece? Não. O mundo não nos obedece. As coisas são o que são. Agora, eu posso escolher ficar vivendo essa dor pro resto da minha vida e ainda apontando o dedo na cara das pessoas e dizendo, você não sabe o que eu passo. Exato, eu não sei o que você passa. Só você sabe o que você passa. E o que você está escolhendo fazer com esta situação? Chafurdar na lama do orgulho, da arrogância, o mundo não me entende, né? O mundo não me obedece, ou dizer, este é o equipamento? Tá, o que eu vou fazer com esse equipamento? Há pessoas que perdem o filho, a filha, e vão trabalhar, por exemplo, para ajudar outras pessoas a superarem isso. Né? Vão trabalhar, tem um diretor, eu acho que ele foi diretor da Microsoft ou da Apple, de uma grande gigante de tecnologia. Onde foi que eu vi essa história? Em algum documentário. Bom, enfim, ele perdeu um filho muito jovem. E o documentário era para falar das diferentes reações que as pessoas tinham quando elas passavam por uma tragédia. Então mostrava ali histórias de pessoas que entraram em depressão e nunca mais conseguiram fazer muita coisa produtiva da sua vida depois de passarem por uma situação absolutamente triste de perder um filho. E tinha o caso desta pessoa, era um homem, que dizia, eu passo todos os dias da minha vida agradecendo por aqueles 20 anos que eu pude estar ao lado do meu filho. Agradeço, maravilhoso. Pera, aqui temos uma coisa então interessante. A gente pode ficar para o resto da vida reclamando, mas a gente também pode fazer diferente. Aí nós somos as nossas escolhas, o que cada um de nós escolhe fazer com aquilo que se apresenta. Como, portanto, usar a sabedoria para a gente poder, então, elevar tudo isso? Bom, a primeira coisa, eu tenho que ter coragem de me enfrentar, de olhar e dizer quem eu tenho sido na minha vida, o que eu tenho escolhido para mim nesta vida com as minhas atitudes. Algum outro ponto que te ocorra, Julião? Eu acho que, assim, eu estou trazendo a questão de religião, porque, assim, eu, como cristão, como seguidor de Jesus, eu considero isso muito, é natural. E eu acho que Jesus, ele coloca isso de uma forma semelhante, que, assim, resumindo a mensagem que Jesus falava era, arrependam-se do que vocês estão fazendo, me segue aquilo que eu estou ensinando e está tudo sob controle. Porque, assim, se vocês me seguirem, vocês vão ter mais vida, vocês vão ter uma vida em abundância. E esse arrependam-se é justamente um chamado, tipo, olha para aquilo que você está fazendo, percebe que o caminho que você está seguindo, e na hora que você percebeu os erros que você está cometendo, então vão agora decidir fazer diferente. Tá? Então, assim, tudo começa, eu concordo plenamente, cara, começa com essa consciência do erro, né? Consciência de, tá ok, eu tenho uma situação diante de mim e eu posso escolher fazer isso ou aquilo e existe um caminho que é melhor. Então, assim, eu acho que tudo começa realmente com a consciência do bom, consciência do que é melhor, consciência do que é correto. E no caso da religião, no caso de Jesus, acho que ele oferece justamente esse suporte de falar, não, fica tranquilo que está tudo sob controle. Você não está sob controle de nada. O controle não é seu, mas está tudo sob controle. Não é você que está com controle sobre a sua vida, se você vai ter o que comer amanhã ou não, mas fica tranquilo, está tudo sob controle. É engraçado você falar que a gente não está no controle, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio, certo?
Então, assim, você às vezes pode ter consciência ou não do que é certo e errado, e você mesmo assim faz uma escolha, né? Então a gente tem esse livre-arbítrio e foi uma coisa que acho que Deus nos concedeu, né? Primeiro a consciência e depois as escolhas, tá? Mas eu acho que eu gosto de fazer uma analogia no seguinte ponto, para se simplificar, que é, toda vez que você se depara com uma situação, né, que você já trouxe aqui, é muito eu, né? Mas quando você se depara numa situação com uma tomada de decisão, é legal sempre olhar os dois lados da moeda no seguinte sentido: copo mais cheio ou copo mais vazio. Eu posso olhar uma situação com o copo mais vazio e falar, aquilo é uma tragédia. Como você trouxe, perder um ente querido. Puxa vida, mas por que eu perdi o ente querido tão jovem e a ordem natural das coisas não era ele ter ido primeiro? Isso para mim, de novo, pode haver controvérsias, mas é só para você entender o meu ponto de vista com relação ao copo mais vazio. Você fala, não foi legal, não concordo, não aceito, estou indignado com essa ordem que não é natural. Perfeito, copo mais vazio e vou ter uma série de sequelas ou uma série de consequências sobre esse assunto. Congela um pouco. Vou para o copo mais cheio agora, que é a mesma situação e falar assim, puxa vida, o jovem, parente, ente querido, morreu com 20 anos de idade, eu com 50 e poucos anos, perdi, né? O copo mais cheio, o que é? Puta, que maravilhoso que eu pude viver 20 anos com essa pessoa e curtir 20 anos com ela. Então, assim, obrigado pelo presente de poder, por 2 décadas, ter isso tudo à minha mão, né? O assunto é o mesmo. A história é a mesma. Mas não é mais sobre você. É sobre gratidão. É sobre convivência. É sobre até, podemos chamar de privilégios, porque você teve o privilégio de ter um ente, de ter uma convivência, de ter uma experiência. E aí que eu acho que entra a questão de saber enxergar o copo mais cheio ou mais vazio, é onde você desenvolve sabedoria. E não é. E não minimizando as tragédias, né? Porque assim, até o luto tem seu lugar, né? Eu acho que você perdeu alguém, você não tem como chegar para a pessoa e falar, não, mas veja o lado bom da coisa. Porra, não, eu preciso. Não imediatamente. Eu não preciso. Não vai ser agora, né? Eu preciso realmente. Como é que você fala assim? Sofrer naquele momento. Acho que o sofrimento tem seu lugar. Tem um pouco da elaboração do que aconteceu. Exato. Mas tem gente que leva 200 anos para elaborar e não elabora. O sofrimento ele tem seu lugar. O sofrimento, acho que ele é importante. O sofrimento ele faz parte da cura também. Então, assim, eu acho que faz parte. A gente não precisa também se negar o sofrimento e evitar a qualquer custo, né? Porque hoje também existe aliás, isso daria uma outra conversa também, né? Hoje eu acho que existe uma negação de não posso estar infeliz, não posso estar. Não, acho que de vez em quando você vai estar infeliz. Tirania do bem-estar. Não, mas acho que assim, tem 2 coisas interessantes, porque é o seguinte, em cima disso aí, você pode passar por um evento que você não teve escolha, mas você tem a escolha de dizer se você quer continuar naquele evento ou sair dele. Exato. Aí sim que eu acho que entra a consciência para poder desenvolver sabedoria. Exatamente. Não, eu tô só fazendo um paralelo assim, para não dar a impressão de minimizar o sofrimento das pessoas, né? Eu acho que não é esse o caso. Mas eu concordo. Até porque elas têm o livre-arbítrio de ficar sofrendo pro resto da vida, se elas quiserem. Quem sou eu? Eu posso vir aqui fazer um programa inteiro dizendo uma bobagem esse seu sofrimento, o luto é uma bobagem, é uma ilusão, o luto é só a arrogância gritando. Eu posso vir aqui e cagar a regra e a teoria que eu quiser. E ainda assim, o outro indivíduo pode escolher que ele vai ficar até o último suspiro da vida dele sofrendo a perda. Porque há pessoas que determinam, eu nunca mais vou esquecer o que aconteceu. Pronto, acabou. Acabou, não há nada que a gente diga aqui, não há nenhuma teoria. Você pode provar por A mais B, se o indivíduo falar, eu vou sofrer pro resto da vida, ele vai sofrer pro resto da vida. E o ponto que a gente está trazendo aqui é que não é sábio. Não é sábio. Não é sábio. Não é sábio. Ó, para finalizar minha parte aqui, eu vou já passar a palavra para você e tô concluindo. Já estou temperando aqui o cérebro, tá bom? Um tempero chinês. Tempero chinês.
Eu lembrei de... Como que é o nome? Quer dizer, não lembrei, né? Lembrei parte da história. Mas como que chama aquele cara que nasceu em Pisa? Era um físico que ele... Pisa? Que ele soltou Lá de cima da torre de Era Pisa? Copérnico, será? Não. Pode ser, Copérnico. Não, Copérnico era polonês, não era? Não, então fala um outro... Galileu Galilei? Galileu talvez? Galilei, exatamente. esse É cara, ele mesmo. Galileu, exatamente. Ele nasceu em Pisa. Ponto pro Danilo. Não, é que ele nasceu em Pisa e ele teve um experimento famoso dele, que ele subiu na torre de Pisa, que está caindo faz tempo lá, e ele soltou 2 bolas de canhão, uma delas que era muito mais pesada do que a outra. E daí o experimento dele era o seguinte, se tinha consciência de que as coisas mais leves caem mais devagar, né? E as mais pesadas caem mais rápido. Ele soltou as 2 ao mesmo tempo, as 2 chegaram no chão ao mesmo tempo, né? Então foi uma das coisas que ele desmistificou, né? Que a gravidade ela é igual em cima de qualquer corpo, né? Não sei se ele chegou a elaborar que o problema era a questão da resistência do ar, atrito, mas, né? Mas assim, o que Galileu Galilei ele propôs no tempo dele? Que depois de observar o movimento dos astros, etc., ele falou, cara, eu acho que a Terra e os outros planetas estão girando em torno do Sol, e não o Sol está girando em torno da gente, né? E daí, na hora que ele falou isso, no caso, a igreja que tinha um poder muito grande caiu em cima dele, né? Tempo de jogar o pessoal na fogueira, né? Que a gente está falando. E daí ele teve que negar isso, né? Pelo menos na Itália, onde ele estava ali, ele teve que negar essas teorias e ele foi publicar coisas em outros países onde era um pouquinho mais aberto para isso. Mas assim, ele foi muito sábio em perceber os movimentos, os astros, e falou, cara, não é a gente que está girando em torno do Sol, ou seja, não é o Sol que está girando em torno da gente, não é o geocentrismo, né? Existe um heliocentrismo em que a gente está girando em torno de alguma outra coisa. E a provocação que eu estou fazendo é o seguinte, eu acho que é muito sábio a gente perceber que também as coisas não giram em torno da gente, né? Sai do umbigocentrismo. Sai do egocentrismo, né? Imaginando que todas as pessoas e tudo está girando, que a gente é o centro de tudo que está girando em torno de nós, e percebe que talvez a gente esteja girando em torno de outras coisas, né? Nós estamos girando em torno de outras coisas, então assim, é muito sábio também a gente perceber esse movimento, que não é sobre a gente, né? É sobre outras coisas que estão acontecendo, sem minimizar a importância do eu também. A Terra não foi menos Terra, a Terra não foi menos importante, a partir do momento que eles perceberam que ela girava em torno do Sol. Continuou sendo importante, assim como a gente não deixa de ser menos importante se a gente perceber que a minha vida gira em torno da sua, a minha vida gira em torno da minha família, do meu país e do mundo. A tradição cristã, pelo menos uma parte dela, diz que naqueles anos em que os evangelhos não registram onde Jesus estava, mais ou menos ali entre cerca de 10, 12 anos e por volta dos 30, quando ele retorna, né, ou ele volta a aparecer, né, na comunidade judaica, que ele saiu para conhecer o mundo, né? Há uma parte da tradição que diz que ele visitou sábios indianos, que ele visitou sábios na atual região da China, que ele visitou sábios no Egito, e tudo isso me parece muito, na minha opinião, muito condizente com o tamanho da sabedoria de Jesus. Eu acho que Jesus se mostra, nas falas que ficam nos evangelhos, alguém muito humilde a ponto de se colocar à disposição de aprender com os outros. Estou falando talvez da faceta aqui mais humana dele, né? Não estou desconsiderando a divindade dele, mas a faceta mais humana. E é interessante porque Confúcio, este aqui que, né, começou a temperar a nossa conversa e vou terminar com ele viveu 500 anos antes de Jesus. Me digam se tem alguma coisa aqui que não parece, né, similar às orientações que Jesus deu. E a gente está usando Jesus como referência, primeiro, porque talvez seja o grande líder religioso ou a figura mais influente no Brasil. Do nosso mundo ocidental. De nós claro, três aqui e do mundo ocidental. Seja para os espíritas, kardecistas, que tem em Jesus o grande referencial, né, o grande governante do planeta, todas as religiões derivadas do cristianismo, sejam elas evangélicas, católicas, etc. e tal. Então, disse Confúcio, né? A humanidade é uma imensa família. Alguma coisa diferente que Jesus tenha dito, assim, contraditório? Não. A sinceridade e a reciprocidade são a base da vida humana. A pessoa deve ser virtuosa, ela deve amar as outras pessoas com sabedoria, ou seja, ela deve procurar compreendê-la. Ataque a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado, né? Primeiro tire a trave do seu olho
antes de você ir lá criticar o cisco no olho do seu irmão. A família, disse Confúcio, deve ser harmoniosa. Harmoniosa. Harmonia não quer dizer que a gente nunca vai discordar. Quer dizer que, o que você tem que dizer para a sua companheira, companheiro, para quem está com você num projeto, quando houver um conflito? A gente está no mesmo time, né? A gente está no mesmo time. A gente pode discordar, inclusive, só vamos lembrar que estamos no mesmo time. O Estado, portanto, aquele grupo que está ajudando a governar as pessoas, ele deve ser organizado. Organizado. Quando Jesus vai lá e derruba todas aquelas tendas, né? Enfim, barraquinhas, vou chamar assim, que estavam no templo, eles estavam desorganizando o Estado, no sentido ali um Estado religioso, né? Mas estavam desorganizando. Aliás, uma das passagens mais lindas, na minha opinião, da passagem de Jesus aqui, é quando já, né, alguns fariseus, que eram os grandes defensores da lei judaica, mosaica, né, forte ali, stricto sensu, eles tentam, de alguma forma, colocar Jesus numa saia justa, né? Poxa, vai ter gente aqui que vai ficar horrorizada de eu colocar Jesus numa saia justa na minha frase, né? Mas eles tentando colocar Jesus ali numa situação difícil, dizem para ele: ô Jesus, me diz uma coisa, você concorda com o pagamento de impostos aos romanos? O Império Romano dominava, né, a Judéia naquela época. E Jesus, muito sabiamente, primeiro dá uma ignorada. Que é uma parte que pouca gente se atenta, né? Ele não responde logo de cara, ele dá uma ignorada. Como quem diz, é sério. Meu sobrinho, Noah, um beijo, diria, é sério? Do tipo, é sério que vocês estão querendo, jura que vocês estão querendo me colocar essa casca de banana e achando que eu vou escorregar nela? Mas eles são insistentes. E aí, você não vai falar nada? E aí vem a sabedoria. Tá? Como é que eu posso responder para eles sem gerar mais tumulto, né? Porque o objetivo é a paz, é a harmonia, mas sem também ficar sem uma posição. E aí eu não sei se todo mundo lembra da história, o Júlio certamente lembra cada palavra, né? Ele fala, alguém tem uma moeda aí? Aí, sim, tipo, imagina a reação deles, né? Do tipo, esse cara é louco. A gente faz uma pergunta, ele me responde com outra se eu tenho uma moeda. Tá bom, ele olha para a moeda ali, tal. Eu tenho a sensação que Jesus era muito bem humorado, né? Devia ter feito um teatrinho ali, olhou e falou, tô com o olho meio ruim. Quem tá cunhado aqui na moeda? A face de quem? Acho que é do César. Fala, é mesmo, né? Então tá. Julião, faço 2 passos para você responder. O que diz Jesus? Ele fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus o que é de Deus. Olha que sabedoria. Eu não preciso gerar mais guerra. Por quê? Diz Confúcio, o mundo deve ser pacífico. Aonde esse cara falou alguma coisa, né? Tô pegando estas falas, que seja contraditório com as orientações. Não estou colocando ele no mesmo patamar religioso de Jesus, nem é o fórum. Estamos falando de sabedoria. E uma região ali com 5, 6 mil anos de história organizada como a China tem muita sabedoria, mas tem muita sabedoria na Índia, tem muita sabedoria nos nossos irmãos gregos, tem muita sabedoria nas inúmeras comunidades indígenas da América, da Ásia, tem muita sabedoria nos aborígenes australianos, tem muita sabedoria no ser humano. Mas tem sabedoria em mim? Existe no eu, e aí a provocação aqui é para cada um de nós 13, quem estiver nos assistindo, existe sabedoria em cada um de nós de aprender com o outro, de entender que nós estamos imersos na natureza? Último ponto de Confúcio, ele, inclusive em 136 a.C., ele já era, portanto, falecido, a região ali da China onde ele viveu adotou boa parte das orientações que ele deixou como um processo doutrinário do Estado. Então, as orientações de Confúcio passaram a ser quase que a legislação daquele Estado. E ele disse que é preciso que um sistema de convivência tenha uma ética que adore a natureza e cultue, respeitando os antepassados. Quem trouxe a gente até aqui. Não é dizer, é assim e não muda nunca. Jesus mesmo disse, eu não vim aqui para trazer a paz, eu vim aqui para trazer a espada. Mas a espada no quê? Na hipocrisia. Chega. O que está errado tem que mudar. Mas tem muita coisa que está certa. Elias, tantas citações que ele faz, né, a outros que vieram antes. Respeitando. Respeite. Né? Então, sabedoria, e nós pegamos a chinesa aqui como um exemplo, e Confúcio como um parâmetro,
é a gente realmente pegar o conhecimento que temos, e hoje nós temos conhecimento quase infinito à nossa disposição, e sabermos o que fazer com este conhecimento. Saber usar, né? Bom, cara, Temperei, pronto. Eu tinha temperado já, faltou um salzinho aqui. Depois eu passo. Parlu fecha depois. Afinal, é o nosso mais próximo de um chinês que temos aqui, né? Mas assim, eu vou pegar essa guerra religiosa que tem, né? Porque assim, cara, todo mundo, né? Exagerando, estou generalizando aqui, né? Mas em geral a religião é tida assim, não, eu acredito na minha religião e você está errado, né? A sua religião é outra, você está errado. Só que, cara, assim, por exemplo, a minha religião, aquilo que eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Ele criou a todos e Ele está dando vida, oferecendo a vida a todos. E a todos, cara, não é para mim, não é para minha religião, não é para aquele... E assim, não é só para quem conhece Jesus. Pô, se eu conheço Jesus e eu acredito que Ele oferece essa vida para mim, eu acredito que Ele oferece essa vida para outras pessoas e Ele criou as outras pessoas também. Então, assim, eu estou falando disso pelo quê? Você falou, não, a gente tem que... não é adorar, é respeitar, venerar, ou que seja a palavra adorar os antepassados. Ele fala cultuar. Cultuar os antepassados. Assim, num ponto de vista religioso radical, eu poderia falar, não, mas você só presta culto a Deus. Né? Então, assim, eu criei um ponto de cisão aqui, né? A gente não se relaciona porque eu só presto culto a Deus. Mas, assim, agora, de um ponto de vista de amor, que é o que efetivamente Jesus está pregando, eu olho para isso e falo o seguinte, cara, 10 mandamentos lá atrás, lembra? Deus passou 10 orientações para o pessoal, falou, olha, se vocês seguirem isso aqui, vai dar bom. Primeiro deles era o quê? Honra seu pai e a sua mãe. Primeiro deles, cara. Até porque sem eles você não estaria aqui. Exato, cara. Assim, esse é o mínimo. É mais do que pai e mãe, o que ele está falando assim, olha, honra os teus antepassados. Escuta o que as pessoas que vieram antes de você falaram e se baseia na sabedoria delas. Assim, então cara, é o mesmo Deus falando a mesma coisa para muita gente. E é muito mais pontos de convergência do que de divisão a gente tem. Chinês, com todo respeito, né? A gente conhece há muito tempo. Pai Lu, fecha aí. Para ser bem honesto, e para ser bem honesto, é assim, tudo, inclusive o momento que a gente vive hoje, está polarizado, né? Então assim, ou é sim ou é não. Ou é direita ou é esquerda. Ou pode tudo ou não pode nada. Ou é livre ou é preso. Por que tem que ser assim? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque ou é esse rei ou aquele rei. Não tem outro. Não tem meio termo. Não tem uma terceira opção. Então, fechando aqui, entre estar certo e ter razão, eu quero ser feliz. Essa é a verdade. Eu quero ser feliz. Então, para mim, pouco importa. De novo, não estou fazendo alusão à religião. Se você adora Jesus ou se você adora Maomé, tanto faz, desde que seja amor, por exemplo. E aí está tudo resolvido. Porque enquanto você estiver no embate, eu estou certo ou você está certo, a gente não está indo para lugar nenhum. Mas quando a gente tem o consenso de que o que eu posso oferecer e o que vocês podem oferecer soma-se pelo bem maior de todos, todos ganham. Eu diria mais, se não age com amor, você não está nem agindo de acordo com aquilo que você está seguindo. E sabedoria é isso, né? Porque é aprender a ensinar. Bom, é isso. Muito bem. Vamos falar mais não, porque senão a gente fica aqui. Senhores e senhoras, haverá mais episódios em breve. Não pararemos por aqui, prometo. Né? E esse foi o nosso episódio de hoje, onde a gente buscou trazer um pouco do tema da sabedoria. E esse cara, que é o nosso patrono, Sócrates, também é um filósofo quase contemporâneo de Confúcio, se a gente for olhar. Dos 300 anos de diferença, mas tá bom. Não sei se chega a tudo isso. Eu acho que Sócrates aqui, uns 300 anos de Cristo, 200? Então, Confúcio aqui morreu em 479, não é assim, obviamente, 2 anos de diferença, mas acho que ele morreu em 299 antes de Cristo, Sócrates, se eu não estiver enganado. Bom, enfim, de qualquer maneira, certamente ele nos diria, lembrem-se, meninos e meninas, que tudo que sei é que nada sei. Perguntem, busquem aprender, tenham a sabedoria de não morrer abraçados às suas convicções vãs. Né? Então, entre ter razão ou ser feliz, eu também acho ser feliz melhor. E acho que a gente
consegue ser feliz quando a gente se conecta, as pessoas praticam o bem, né? Porque se tentar ser feliz sozinho, acho que não vai dar muito certo, né? Acho que vai terminar ali solitário. Então, gratidão a Sócrates, gratidão a Confúcio, gratidão a Pailu Soares, a Júlio César e também... Não é o cara da moeda, mas... A mim, né? Que também vim aqui. Agradeço ter essa energia, né? Para vir aqui. E agradeço vocês também que nos escutaram e mais uma vez nos dão esse espaço aqui, porque se não tem para alguém, né? Não tem espaço para alguém escutar, não tem muito motivo para a gente gravar aqui. Então, sigam a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, você pode deixar lá tudo marcadinho e aí quando a gente publica episódio novo toda semana você vai ser avisado e fundamentalmente use tudo que você sabe com muita sabedoria. Muito obrigado, meninos, por esse bate-papo. Voltamos daqui uma semana com mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Confúcio, de Jesus, de Sócrates, de todo mundo que nos ajudar a sermos mais sábios e sábias. Até a próxima. Valeu!